Meus amigos, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Vídeo de hoje, pessoal, mais um vídeo aqui da série que temos aqui no canal desde setembro de 2023, que é sobre a carteira de investimentos. Então, todos os meses, no comecinho do mês aqui, eu faço esse vídeo para vocês, contando um pouquinho como estão os nossos investimentos. Lembrando que eu criei essa carteira especificamente para torná-la pública e compartilhar com vocês as minhas estratégias e o como que isso tem me ajudado a aumentar o meu patrimônio. Então vamos dar uma olhadinha como que foi o mês de março, um mês bem legal, um mês bem importante, com boas altas bem significativas. Bora pro vídeo! Sem mais delongas, pessoal, estou aqui para vocês mostrando a tela do Status Invests, é a plataforma que eu invisto, que eu lanço, aqui as minhas compras, as minhas vendas. Recomendo que vocês estudem, tem essa, tem Investidor 10, tem também algumas outras, eu gosto dela que ela traz bastante informações. Também eu consigo fazer busca ali de ações, fundos imobiliários, tudo ali de forma bem prática, tá? Aqui eu resumo então um pouquinho da nossa carteira. Chegamos então R$26 mil de patrimônio, pessoal, um valor bem interessante. Se você olhar o mês passado estava 23 mil e pouco. Então a gente teve um aporte esse mês e tivemos mais a valorização da carteira. Então é bem interessante, foi bem rentável aí esse mês, tá? Essa página inicial, pessoal, traz aqui as principais altas, as informações de calendário, então avisos importantes ali aos cotistas e também um pouquinho sobre a distribuição aí da nossa carteira, tá? Não vou entrar em detalhe aqui sobre isso agora, vamos dar uma olhadinha como que foi a nossa rentabilidade, tá? Bem importante a gente já falar desse assunto. Então, no histórico aqui, pessoal, desde o início do período, desde setembro de 2023, mais de um ano e meio praticamente, quase, nós temos aqui uma rentabilidade de 18%. O ano passado realmente foi um ano bem difícil, um ano que a gente terminou com um déficit ali, mas esse ano começou ruim e agora está melhorando. Vamos ver como é que a gente consegue performar ao longo de 2025. Se considerarmos aqui somente 30 dias, temos aqui um benchmark que a gente segue, que é essa linha azul, que é o CDI, pessoal. Então o CDI está rendendo uma média de 1% ao mês. E aí, se você pegar os últimos 30 dias, a nossa carteira já ganhou 7,6%, o Ibovespa 6,58%, tá? Não é bem exatamente como que foi o período do mês passado, porque como agora a gente já está no dia 3, ele já teve uma distorção. Mas para ter certeza, a gente pode olhar aqui embaixo. Então, se a gente olha aqui embaixo, a gente vê em março 6,4%, 6,40% de alta aí na nossa carteira, um número bem significativo. Então, se você fizer uma analogia com janeiro e fevereiro, que foi um pouco abaixo de 1, nós chegamos com um resultado bem positivo agora em abril, tá? Em abril também tem iniciado de maneira positiva, um bom mês também está começando, principalmente puxado pelas questões geopolíticas, Trump lá nos Estados Unidos querendo impor essas tarifas, tem toda essa guerra global, o dólar tentando desvalorizar um pouco, então eu acho que isso pode ser bom para mercados emergentes, uma vez que os Estados Unidos ele tem se fechado para o mundo, então ele quer ficar dentro da própria economia americana, dentro dela mesma, então isso faz com que o capital ele saia um pouco para o restante do mundo, e aí países emergentes como o Brasil tendem a se favorecer dessa situação, tá? Então a gente já viu isso acontecendo em março, e agora abril também, recentemente, ontem para ser mais exato, o Trump anunciou mais tarifas, efetivamente o pacote de tarifas, então na média de 10% ali para quem não tinha nenhum envolvimento com os Estados Unidos, e para quem já tinha algum problema, aí as taxas foram lá para cima, 20%, 30%, 40% para o Irã, então foi uma situação bem delicada, tá? Então, um resultado bem positivo da nossa carteira, pessoal, achei que ela performou legal, a gente escolheu bons ativos que deram esse resultado, tá? Um pouquinho da nossa distribuição, aqui a gente já enxerga, Então, 40% em ações praticamente, 30% em fundos imobiliários, 25% em tesouro direto e 8% em CDBs.
Então, de certa forma, bem equilibrado, uma média de 30%, 35% em cada um desses segmentos, a fim de diminuir um pouquinho o nosso risco e tentar ganhar alguns pontos, né? Se a gente tem a taxa de juros alta no Brasil, a gente tenta ganhar um pouquinho dessa rentabilidade com renda fixa, né? Selic, CDBs com uma boa rentabilidade. Tivemos movimentação esse mês também referente a isso e eu já compartilho para vocês, tá? Aqui um pouquinho o quadro do risco-retorno, então como você está exposto ao risco perante o retorno que você tem recebido. Então vou deixar esse gráfico aqui para vocês darem uma olhadinha. E se a gente seguir agora para as transações, pessoal, o que a gente movimentou na nossa carteira, tá? Fizemos bastante transações, eu fiz até um reajuste de posição, então eu fiz a venda de algumas ações que eu tinha na corretora Inter e migrei lá para Rico, onde eu tenho algumas ações e eu faço operações de opções lá. Então estava ficando sem garantia, então eu joguei alguns recursos para lá para ter essa garantia e conseguir fazer essas operações, tá? Aqui nós temos as transações então desse último período. Se a gente pegar dia 19/3, foi a primeira ação aqui que a gente fez, então foram vendas, né? Então no dia 19 nós vendemos Porto Seguro, Sabesp e BTG Pactual. Então fizemos essas vendas, né, de 15, de 30 e de 40 unidades cada uma dessas, lá da corretora Inter, e aí depois, né, no dia seguinte, 2 dias depois ali, nós recompramos na Rico. Então eu fiz essa estratégia para equilibrar um pouquinho essa questão de necessidade que eu tinha lá na Rico, e também eu já subo um pouquinho o meu preço médio, e aí eu evito de pagar imposto, né? Então se você tem um lucro muito grande no mês, lembrando que você pode fazer movimentações ali até um determinado valor na Bolsa de Valores, e aí quando você excede esse valor, você tem que pagar algumas despesas. Nesse caso, como eu fiz uma movimentação que está dentro dessa faixa de R$20 mil, mesmo com lucro, você não precisa pagar imposto, tá? Então é bem importante você ir fazendo isso, porque daí você vai gerenciando melhor o teu lucro e também os teus rendimentos. Nesse caso, eu tinha 40% de lucro, por exemplo, em Sabesp, aí eu vendi e recomprei no dia seguinte lá na outra corretora, justamente para não ter a incidência de day trade e aí também ter imposto. Então eu fiz isso de um dia para o outro, e aí quando eu recomprei por um preço mais alto, né? E aí eu não tenho essa diferença quando eu precisar vender ou quando eu for fazer alguma negociação com essa ação lá na frente. Por isso que eu fiz isso, tá? Então eu vendi essas três e recomprei as duas, né? Recomprei Sabesp e recomprei Banco BTG Pactual. Então Porto Seguro eu não recomprei, então eu vendi só e me desfiz da posição, né? A gente saiu com um lucro. E também comprei aqui HGLG 11, focado aqui nos fundos imobiliários, que tem performado melhor, pessoal, nesses meses. Então, fevereiro, março foram meses bem interessantes para fundos imobiliários. Recomendo que você comece a estudar ou volte a estudar para tentar aproveitar essas oportunidades que estão surgindo, e eu tenho certeza que você vai encontrar bons ativos, tá? Então, em ações e fundos imobiliários foi isso. Além disso, fizemos aqui também mais uma aplicação de um título de renda fixa. Então, compramos aqui essa LCI com 92% do CDI para 8 meses, 7 meses. Então, um bom percentual, pessoal, aqui. Se você pensar que hoje o CDI ele está relativo à taxa Selic, lembra? Então, a gente está com um 14% lá de taxa Selic, e aí você tem aqui um CDI que ele paga 0,10 abaixo dessa taxa Selic. Então, eu estou falando de 14 e 15, por exemplo, sobre esse rendimento anual, e aqui eu tenho 92% disso. Então, o imposto de renda em títulos de renda fixa, pessoal, ele geralmente é 17,5%, 15%, 22%, dependendo do tempo que você ficar, e quando eu pego LCI ou LCA, eu não tenho esse imposto. Então, é como se eu pegasse isso sem nenhuma dedução, tá? Por isso que é bem importante, apesar de ser 92% do CDI, é uma aplicação bem rentável, bem boa, julgando a situação atual da taxa no Brasil, tá? Então, venceu esse outro título de renda fixa que a gente tinha, que estava em 119 do CDI, mas era um CDB, então teve incidência de imposto de renda, ele venceu dia 25. No dia 25 mesmo, eu já recomprei esse, então vendi 400, 450 aqui, que a gente recuperou,
E aí eu fiz mais um aporte de 1.000 nesse outro título aqui, também para 6, 7 meses aí. Então basicamente foram isso. Então a gente tem essa diferença, uns R$600 que a gente fez de aplicação aqui e mais uns R$900 que a gente fez no HGLG. Então a gente aportou um pouquinho mais esse mês, né, deu uns R$1.500, porém a gente vendeu Porto Seguro. Então a gente acabou que desfez esses 1.600, ficou num net ali, num empate de mais ou menos uns R$1.000 de aplicação, tá? Isso a gente pode perceber quando a gente vai ver aqui um pouquinho sobre o nosso patrimônio, tá? Então aqui, como vocês podem ver no patrimônio, subiu, né, 26 mil de patrimônio, bem legal, pessoal. Então a gente vê que realmente esse mês de março, ele ajudou bastante, né? Além da gente fazer esse aporte de R$1.000, você vê que a gente saiu de 23.300, ele foi para 25.700. Então ele deu uma boa guinada, né? Uns R$2.300 mais ou menos, levando em conta que a gente só aportou uma quantia, o resto foi valorização, tá? Então, bem legal. E aqui um pouquinho mais para baixo, pessoal, a gente tem o detalhamento das transações que a gente fez. Se a gente buscar aqui só o mês de março, a gente vai ver a rentabilidade que a gente teve. Se você considerar que eu tive compras e vendas, gerou para a gente R$75 de proventos e também ele deu aqui um ganho de venda de 642. Logicamente, pessoal, que esse ganho de venda não foi bem efetivo, porque na prática eu vendi, tive esse lucro, mas com esse mesmo valor eu recomprei na outra corretora, tá? Então isso daqui é mais ou menos, ele serve só para nortear o quanto que a gente está ganhando nessas operações. Então mais de R$600 de lucro que eu não embolsei, né? Eu peguei e mantive investido nisso. E aqui para baixo, pessoal, a gente tem um pouquinho sobre as ações, sobre como está o nosso quadro hoje. Você vê que as ações aqui tinham um percentual de valorização mais destacado, mais alto, e aí quando você vai fazendo essa recompra, você vende e recompra, esse percentual diminui, mas você sabe que você tem o preço inicial bem baixo dessas ações, tá? Sabesp, por exemplo, nós tínhamos comprado a 59, se eu não me engano, então quando eu vendi a 101,30 e no outro dia seguinte eu comprei por 100,91. Então aqui a gente já está com 4% de lucro sobre esse novo reinvestimento que eu fiz. Então é bem interessante, você pode fazer nessa estratégia também para evitar as tributações de imposto de renda, tá, pessoal? Então aqui um pouquinho panorama geral da carteira de ações. Eu acho que o mês de março e o mês de fevereiro foram meses muito bons para as ações. Eu acredito que o mês de abril ele também vai ter essa pegada. Fevereiro não foi tanto, né? Mas eu acho que março e abril vai ter mais uma pegada ainda melhor, que pode ajudar aí o mercado brasileiro nessa renda variável, tá? Em fundos imobiliários, temos aquelas incertezas de fundos imobiliários, mas eu tenho visto uma recuperação nas últimas semanas, né, nos últimos meses, o que já tornou aqui alguns ativos de fundos imobiliários que nós temos já deixou verdinho, né? Então você vê que já está começando a ficar verde. Tem outros que ainda estão um pouco distantes, mas eles têm pagos bons dividendos, né, pessoal? Isso é bem importante a gente considerar, tá? Além disso, temos o Tesouro Direto, que aí não tem muito o que se falar, né? Vai dependendo um pouquinho da taxa de juros do Brasil. E os dois títulos aqui de renda fixa, né? São um LCI e uma outra LCA, que totalizam ali um pouco mais de R$2.000, tá? Se a gente olhar agora, pessoal, para os nossos dividendos, tá? Isso que é bem importante para a gente, porque é o que você quer receber lá no futuro. Então você quer construir uma carteira com um bom valor patrimonial e isso que te traga renda. Se a gente olha aqui para o mês de março, então a gente vê que em março tivemos R$75 de proventos. Eu acho que eu consigo colocar aqui só o mês de março? Não consigo. Mas a gente consegue aqui separar pela categoria, e aí na categoria a gente vê o que é ação e o que não é. Então quando a gente olha aqui para o mês de março, a gente viu que tem R$64 de fundos imobiliários e mais R$10 de ações. E isso é legal você ver que tem meses que a ação é maior e tem meses que o fundo é um pouquinho maior. Os fundos geralmente são estáveis, pessoal. Você vai receber um valor maior quando tiver uma venda, quando tiver alguma negociação bem atípica, tá? Mas de maneira geral, o fundo imobiliário é aquele pinga-pinga que você quer aumentar, né? Então começa ganhando 10, depois vai 15, vai 20 e assim vai aumentando. Então esse é o objetivo do fundo imobiliário. E o das ações, nós queremos ganhar aqui nessa carteira, você quer ganhar dividendos e quer ganhar com a valorização das ações.
Então, quando você olha a nossa carteira, ela está distribuída dessa forma. Renda fixa para segurar um pouquinho a carteira, renda variável a gente tem fundos imobiliários e ações, a fim de equilibrar os proventos que são recorrentes e os proventos atípicos que geralmente trazem uma boa diferença. Então era isso aí, pessoal, que eu queria trazer para vocês no mês de março, mês bem positivo aí para nossa carteira. Lembrando dos objetivos que eu sempre trago aqui para vocês, né? Estudem, tracem objetivos. Para essa carteira aqui a gente distribuiu renda fixa, renda variável e aí dentro da renda variável fundos imobiliários e ações para a gente tentar buscar rentabilidades recorrentes com fundos imobiliários e rentabilidades altas ou com a valorização da ação ou através de proventos que as ações podem pagar. Além disso, a renda fixa, que a gente tem aproveitado a taxa de juros alta e também tentando trazer um pouquinho mais de segurança e uma menor volatilidade para a nossa carteira. Se vocês gostaram desse conteúdo, pessoal, não esqueçam aqui de deixar aquele like, se inscrever se você não for inscrito, também colocar um comentário, né, o que você tem achado dessa série, se você tem sugestões, se você tem algumas dessas ações, se você não gosta de alguma, coloca aqui que eu tenho certeza que a gente vai criar um bom vínculo e aí a gente vai trazer mais e mais conteúdos que possam estar agregando ao conhecimento de vocês e também ao meu, né? Indiretamente eu também acabo aprendendo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.